Olá, ser humano nosférico! Aqui é a Nayara. Seja bem-vinda à minha casinha, ao meu cantinho de gravações. É aqui que a magia acontece. E hoje eu te convido para a gente continuar a leitura do livro da Iniciação ao Coração do Tempo, da Stephanie South. E no capítulo anterior, a gente citou aqui a meditação da ponte arco-íris, e eu falei que ia colocar a imagem na tela e eu pus. Então a gente vai repetir essa parte e vou colocar a imagem em algum lugar aqui, tá bom? Iniciando a leitura em 3, 2. Meditação da ponte arco-íris. Visualize-se dentro do núcleo de cristal octaedro da Terra, com 2 lados vermelhos e 2 brancos na parte superior e 2 lados azuis e 2 amarelos abaixo. No centro desse núcleo há um ponto intensamente ardente de luz branca. Uma coluna etérica se estende para o norte e sul do centro em chamas até o topo do octaedro. Agora, visualize a partir do centro do cristal um grande filamento de luz multicolorida e cheia de plasma que flui ao longo do eixo em direção a ambos os polos da Terra, disparando para formar 2 bandas arco-íris a 180 graus de distância. À medida que a Terra gira em seu eixo, a ponte arco-íris permanece pronta e constante e imóvel. Agora pegue toda a visão da ponte arco-íris ao redor da Terra e coloque-a no seu coração. Imagine os 2 fluxos de luz arco-íris correndo pela coluna central, disparando acima da cabeça e sob os pés, para criar uma ponte arco-íris ao redor do corpo. Agora, você e a ponte arco-íris são um. A ponte arco-íris, a paz mundial, é real. Visualizada por muitas pessoas em uma onda telepática de amor, a ponte arco-íris se tornará realidade. Capítulo 4. Visão da Rainha Vermelha. Não peço coroa alguma, apenas aquela que todos podem ganhar. Nem tento conquistar mundo algum, salvo aquele interno. Cheguei a Palenque, no México, em meio a uma enorme tempestade de trovões e relâmpagos que desaguava baldes de chuva em 6 de junho de 2000. Lua planetária vermelha. Naquela noite, todo o nosso grupo de 10 viu o que parecia ser uma frota de objetos não identificados semelhantes a círculos no céu. Todo mundo ficou impressionado. Eu nunca tinha visto nada assim, mesmo os céticos do nosso grupo não podiam negar. Olhamos para o céu e eis que havia a maior nave no céu. Adivinhamos que era a nave-mãe. Uma enorme esfera brilhante que parecia girar em posições estranhas, como se comunicasse algo. Um som que eu nunca tinha ouvido antes reverberou como se reverberou por todo o meu corpo. Eu não sabia dizer se vinha de dentro, se vinha de fora, o que quer que fosse era altamente ativador, e a vibração era fortemente sentida. Chris Coleman, um apoiador de longa data e amigo de José, havia organizado a viagem. Antes da viagem, José e Leidine me levaram para fazer compras no centro de Portland, para me preparar a minha primeira viagem ao México. Eles me compraram um par de sandálias duras e 2 vestidos de verão, um dos quais eu usaria no primeiro dia que eu visitei a tumba de Pacal-Votan. Nosso grupo partiu de Portland para México, no 6º aniversário da descoberta da tumba da Rainha Vermelha, em 2 de junho de 2000. Serpente rítmica vermelha. Na chegada, encontramos-nos com outras pessoas. Alugamos uma van com um itinerário que incluía Tulum, Cobá, Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Uxmal e Chichén Itzá, entre outros locais. Sincronicamente, Chris era o Sol Galáctico Amarelo, a mesma assinatura de Pacal-Votan. Pacal significa escudo solar.
Naquele dia, vimos o exterior do famoso templo das inscrições que continha a tumba do grande Pacal. Então, naquele dia fatídico, eu me encontrei no templo 13, onde, em 1994, os arqueólogos encontraram um sarcófago com os restos de uma misteriosa nobre deitada de costas, coberta de pó de cínabro vermelho e outros objetos. O Templo 13, a tumba da Rainha Vermelha, foi aberto 42 anos após a abertura da tumba adjacente de Pacautã, em 1952. O óxido de mercúrio, cinabre, foi usado pelos antigos maias como conservante nos enterros reais. Seu rosto, que não era visto há 14 séculos, estava coberto por uma máscara funerária quebrada, feita de malaquita, com um diadema de contas de jade que adornavam seu crânio. Sua tumba não tinha uma única inscrição. Sua identidade era desconhecida. A única pista era que a tumba dela era adjacente à do grande Pacal, e os dois tiveram ricos enterros com sarcófago de tampa monolítica, máscaras e joias, e ela foi chamada de Rainha Vermelha. A visão. Na época dessa experiência, eu ainda não tinha ouvido falar da tumba da Rainha Vermelha, mas ao entrar nas ruínas, fui espontaneamente atraída para a tumba dela, onde tive minha primeira visão. Deitei-me nos degraus do Templo 13 e fechei os meus olhos. E a experiência OVNI ainda estava ecoando em mim. E eu tive várias experiências extraordinárias difíceis de verbalizar. Deitei de costas nos degraus do templo e fui levada profundamente para dentro do meu ser. Eu parecia estar descendo nas estruturas celulares do meu corpo através do meu corredor vaginal. Ao entrar completamente em mim, cheguei a um plato onde uma luz misteriosa emanava. Então comecei a ver flashes e imagens aparecerem diante de mim. Foi-me mostrada uma rede subterrânea que conecta todas as pirâmides e locais sagrados do planeta. Vi que elas estavam todas conectadas por linhas eletrônicas de força, algumas das quais agora estavam inativas, esperando para serem ativadas. Eram elas ativadas, um novo tabuleiro de jogo surgia no planeta Terra. Mas como reconectar e ativar essa grade? Quando saí dessa experiência, fiquei desorientado. Senti novas energias, ainda que antigas, despertando profundamente dentro de mim. Ainda não tinha as habilidades para expressá-las ou articulá-las, mas sabia que tinha que colocar minha vida em ordem e me educar para entender melhor o que estava ocorrendo. Havia uma sensação de que algo havia sido colocado em mim, ou talvez eu me lembrei do que sempre teve lá dentro. Mais tarde, fiquei impressionada com a imagem da máscara quebrada de malaquita da Rainha Vermelha. A máscara feminina foi quebrada e a máscara masculina, a máscara de Jade de Pacal, estava intacta. Isso também parecia ligado ao meu sonho de infância recorrente, da boneca de porcelana sentada no alto de uma prateleira, que cairia e se quebraria em câmera lenta. Mais tarde, concluí que esse sonho simbolizava a destruição de Maldek, o projeto, em nosso sistema solar, do planeta destruído. Lentamente, então rapidamente, todas essas percepções fragmentadas começariam a se unir. No momento dessas experiências, fiquei impressionada com novas informações. Embora houvesse muitos níveis desse vasto sistema de conhecimento, a essência da mensagem era simples. Vivendo em tempo artificial, a humanidade está se desviando da natureza. Quando os humanos se desviam da ordem natural, ocorrem mutações estranhas e catástrofes naturais, e em alguns casos, os planetas podem até explodir. A menos que a humanidade volte a viver nos ciclos da natureza, ela acabará destruindo a si mesma e a biosfera. A tumba de Pacal. Vocês, filhos do amanhecer, e vocês, povos do livre, unam-se da única maneira que podem, no tempo, por meio do tempo, com o tempo. Nosso grupo entrou na tumba de Pacal Votan
no 48º aniversário de sua abertura, em 1952. O Dia das 13 Luas era espelho rítmico branco, a assinatura da morte de Pacal. Pensei que o mistério dessa tumba e sua tampa de sarcófago foi o que levou José a decodificar uma profecia na forma de um terma. Na tradição tibetana, o terma era muitas vezes escondido sob rochas ou cavernas, e muitas vezes escrito num roteiro simbólico. Depois de visitar a tumba, escrevi espontaneamente um poema que descreve o sentimento da experiência. O poema reconhece cada pessoa na assinatura galáctica do nosso grupo. Nossa assinatura combinada foi Kim 260, Sol cósmico amarelo. Daí o poema. No Uno, como o sol cósmico, o vento dos sonhadores, por meio de uma mente única, seres do trovão dançam, descendo degraus de sabedoria em lenta entrada, rastejando através dos olhos bem cuidados, pulmões de onça pintada, em gritos atemporais. O sol emite meus raios mais brilhantes enquanto a mão traz o seu sábio brilho. Três serpentes respiram sua força vital nova, enquanto estrelas expressam seus sonhos em pares. A águia traz o toque de sua visão, enquanto o guerreiro marcha destemidamente. Livre vontade a todos, grita o homem. Enquanto a tormenta libera e catalisa energia para a viagem descendente. Enquanto memórias espiralam através da coroa do ólon. E na cripta funerária, flores jogadas revelando verdade mediante de uma pedra falante. E no silêncio, três palavras amanhecem. Bem-vindos ao Telectanon. Ainda não dispunha do contexto adequado para compreender todas as informações como um todo. Eu ainda estava saindo dos meus condicionamentos herdados, embora estivesse aberta e não tivesse problemas para adotar novas ideias. Logo depois de voltar para casa em Portland, minha vida mudou rapidamente. Deixei o meu emprego, meu relacionamento com Paul se transformou no que se tornaria uma amizade para toda a vida. Comecei a estudar a lei do tempo a sério, particularmente a profecia Telectanon. De acordo com a profecia Telectanon de Pacalvutã, a memória de nossas origens estelares foi praticamente esquecida ou distorcida em vários programas de medo. Esses programas de medo são baseados numa autopercepção enraizada numa frequência de tempo artificial 1260, mantida em vigor pelo calendário gregoriano de 12 meses e um relógio de 60 minutos. Esses dois instrumentos mantêm padrões condicionados de pensamento e reforçam conceitos como impostos, democracia, guerra, dinheiro, sucesso econômico, seguro, feriados. Essa profecia foi parte de uma liberação do tempo que começou em 1989 com a descoberta da lei do tempo. Essa descoberta fez a distinção entre duas frequências de tempo, o tempo artificial 1260 e o tempo natural 1320. A tumba de Pacal foi descoberta em 1952, exatamente 1260 anos após sua consagração em 692. Desde a sua consagração em 692 até 2012, são precisamente 1320 anos. Alguns anos após a experiência inicial na tumba da Rainha Vermelha, tive um sonho que parecia diretamente relacionado. No sonho, vi a mesma estrutura de rede subterrânea que havia visto em minha visão. Meus professores tibetanos estavam me mostrando o circuito da mente humana atual. Tudo apareceu num tipo de infravermelho, com fios de conexão. Notei que algumas áreas se assemelhavam a nós, que pareciam estar emitindo quantidades tremendas de calor. Os tibetanos me informaram que essas eram as minas terrestres na rede da consciência humana, os lugares onde bolsões de energia inconsciente se reuniam com pressão crescente, que poderia explodir a qualquer momento. Eles explicaram que as explosões ocorrem mediante certos gatilhos vibratórios. As vibrações são ativadas por palavras específicas equipadas às minas terrestres. Descobri que meus sonhos se tornavam mais lúcidos quando eu colocava os símbolos dos códigos sincrônicos debaixo do travesseiro à noite para dormir. Notei que José, o Votan, apareceu com mais frequência nos meus sonhos, ensinando-me em vários locais. Florestas, salas de aula, pirâmides, cavernas, moceiros tibetanos, assim como em naves espaciais em outros planetas.
Quanto mais prestava atenção e registrava esses sonhos, mais parecia que os meus sonhos noturnos estavam se fundindo à minha vida de vigília. Até os dois se fundirem em 2002, quando eu vim morar com José e Loidinho, e me tornei sua aprendiz. Agora eu vou colocar aqui na tela a imagem que tem aqui no livro, e a gente se vê no capítulo 5, em Lakesh.